Olá pessoal, aqui Diego Medeiros. A gente está gravando hoje o L-Talks aqui diretamente da Labasse. Eu estou aqui com um convidado mais que especial, que é o Stefan Bay. Stefan, um amigo de longa data. O Stefan, ele já trabalhou na Airbus em algumas partes do mundo, já trabalhou no Grupo Era, já trabalhou na Waypoint Leasing. A gente trabalhou junto na Aerolio Táxi Aéreo, aqui no Brasil. Ele já foi presidente da NHV. Mais recente, ele estava representando a Vertical Aerospace, que é uma empresa fabricante de eVTOLs para toda a América Latina. Ainda presta consultoria em vários ramos aí da aviação. Mas esse papo é para falar um pouco, Stefan, sobre o futuro da mobilidade aérea urbana. Mas eu acho interessante você se apresentar um pouco, falar um pouco de você, porque eu tenho muito orgulho de estar aqui conversando contigo. Muito prazer, muito obrigado, Diego, pelo convite. É um prazer falar com você. Sim, eu cheguei no Brasil em 2010. Antigamente trabalhei para a Era, é uma das maiores operadoras de helicóptero no mundo. Agora virou Bristow, né? Bristow Aviação. Na época, a Era comprou um operador, a Aerolio Aerotaxi. Antes disso, eu trabalhei na Airbus, como você falou, trabalhei um pouco na área do leasing, voltei na operação e saí da aviação tradicional em 2021 para trabalhar um pouco na área elétrica e infelizmente a área elétrica demorou um pouco, as fabricantes eram otimistas demais. A aviação elétrica vai chegar, vai acontecer, só um pouco mais demorado, porque o processo da certificação é complicado, custa muito dinheiro. Então, para mim, deveria chegar entre 2027 e 2030. Entendi. Mas só para ilustrar para o pessoal que está assistindo, quando a gente fala da área elétrica, a gente está falando basicamente do eVTOL. E com certeza tem alguém um pouco mais leigo que a gente assistindo isso. Eu sei, eVTOL ou Short Takeoff Landing, mas você pode falar um pouquinho sobre o conceito? O que é o eVTOL? Claro, eVTOL é uma abreviação em inglês, chama Electric Vertical Takeoff and Landing. É uma aeronave, um aparelho que você precisa imaginar como uma mistura entre uma aeronave pequena e um helicóptero. A aeronave tem asa fixa, mas também tem propeller ou hélices. Rotores. Então, a maioria tem rotores que viram, que têm a capacidade de fazer um tilt em inglês, né? Virar 90 graus. E, eles decolam como helicóptero, voam como uma aeronave, depois de uma fase de transição que é tecnicamente complicada, e depois uma transição adicional pousa de novo como helicóptero. A vantagem dessa aeronave é, claro, que você não precisa muito espaço para decolar e pousar. O que é complicado é o uso da energia, porque o hover, né, o pairado. Exatamente, obrigado pela ajuda em português. Essas transições consumem muita energia. Então, eles têm que ser muito curtos para ter um alcance interessante, né? Agora, no momento, os produtores falam que a aeronave pode fazer 100 milhas, equivalente a 160 quilômetros, que é ambicioso. Acho que a tecnologia atual ainda não vai conseguir. Acho que eles vão reduzir um pouco as estatísticas, né, da aeronave. Uhum. Mas no futuro isso é bem possível. Mas mesmo com esse alcance, você é bem limitado, né, por mobilidade urbana, algumas conexões, mas longa distância não é possível. Em cima disso, o que muita gente não sabe, tem o eCTOL, em inglês é para Electric Conventional Takeoff and Landing. Uhum. Basicamente é uma aeronave pequena com uma turbina elétrica. Entendi.
Se a gente for analisar, então a gente está falando de... O eVTOL é um modelo híbrido, né? Porque ele decola que nem um helicóptero, a fase de voo dele seria como um avião e ele pousa como um helicóptero. Ou seja, ele decola na vertical, voa como se fosse um avião e pousa como se fosse um helicóptero. O eCTOL, ele é basicamente um avião elétrico com a capacidade de decolar numa pista mais curta e pousar na pista mais curta. Exatamente. Tem conceitos que usam 300 metros ou ainda um pouco menos, é menos que um campo de futebol. Excelente. Que dá muito mais possibilidade que aeronaves tradicionais. Sim, de qualquer jeito é disruptivo, é revolucionário, né? Uhum. E alcance, a configuração da maioria desses aparelhos é 9 passageiros, eles vão voar entre 400 e 500 quilômetros com um aparelho híbrido, não completamente elétrico, né? Não 100%, mas não é completamente livre do CO2, mas uma redução bastante da poluição. Então, é o que você estava falando da fase de decolagem. Então, de repente, a fase de decolagem ela continua com o motor a combustível, né? Enfim, motor a turbina, motor a reação. E aí, passando aquela fase de decolagem, já no voo de cruzeiro, seria elétrico. E, de repente, para pousar, já volta para um motor a turbina. Pode ser elétrico quando acaba a capacidade da bateria ou ela pode continuar com um combustível. Também é possível que voar com biofuel, que é mais caro que um combustível tradicional, mas nessa fase o motor operando com combustível carrega de novo a bateria, que vai ser usado na fase do pouso de novo. Entendi. Sensacional. Uhum. Agora, falando desses dois modelos, lógico que um tem um perfil um pouco mais para uma distância maior e um outro um perfil para curtas distâncias. De onde que nasce o conceito? Por que decidiram desenvolver isso como uma alternativa para o quê, por exemplo? Na verdade, é uma mistura de várias tecnologias, né? Os materiais são bastante leves agora, a bateria tem agora uma capacidade que é interessante para a aviação. Entendi. Todo mundo sabe que nos últimos anos a bateria virou interessante para carros, né? Com Tesla, com os chineses, como BYD, outras operadoras. Mas agora a bateria é tão potente que é possível transportar com um eVTOL 4 pessoas mais um piloto uma distância de 160 km e com um eCTOL ainda mais. Então, antigamente a bateria era economicamente não interessante para a aviação. Porque a minha grande dúvida é o seguinte, esse conceito, ele surgiu simplesmente para reduzir a pegada de carbono, ou se foi um conceito que surgiu para melhorar a mobilidade urbana? Ou acho uma mistura dos dois. De todos. Claro, a redução, a decarbonização da aviação é um fator importante, mas como um carro elétrico é muito mais fácil a construir e manter, igual, o mesmo é válido para uma aeronave. Uma aeronave elétrica não tem gearbox, caixa de marcha, ela tem muito menos peça, ela também é muito mais barata a operar. Entendi. Então, o objetivo da maioria das empresas de eVTOL, por exemplo, voando em São Paulo, é ser 2 vezes mais caro que um Uber X. Uhum. Então, isso também é um fator... Que é acessível. Um helicóptero não é acessível para a grande maioria da população. Não é. Um eVTOL vai ser mais democrático. Entendi. Então, explorando esse gancho, o helicóptero, o conceito básico do helicóptero ao longo dos anos, ele vai ser aquela estrutura com rotor de cauda, um motor ligado para uma transmissão num rotor principal, mais um outro eixo de transmissão
que vai para o rotor de cauda. E aí, voltando para o que você estava falando, são muitas partes móveis. Tem muita coisa acontecendo para poder ter um voo de um helicóptero, um helicóptero decolar e se manter estável. Pelo meu conhecimento da área de helicóptero, onde trabalhei muitos anos, entre 1.600 e 2.000 peças móveis. Entre 1.600 e 2.000 peças ali se movendo dentro de um helicóptero. Constantemente. É verdade. E aí, o grande diferencial é que numa aeronave de eVTOL ou eCTOL, eu tenho menos parte, eu tenho mais motores, então eu tenho uma redundância maior. Mais rotores. Mas um motor elétrico só. Sim, mas eu tenho uma redundância maior que o helicóptero. Tem, porque normalmente tem uma bateria por rotor. Então, mesmo que o pessoal fale, uma tecnologia que ainda não se provou. Quando a tecnologia estiver provada, os modelos estiverem entrando em produção, a tendência é que ele seja mais seguro, tão seguro ou talvez mais seguro que um helicóptero convencional. Isso, exatamente. Bom, você não pode falar que a tecnologia não é provada, porque a maioria das produtoras de eVTOL está usando baterias de lítio igual como no carro. Entendi. Então, é um battery pack, não sei como você vai traduzir isso. Banco de baterias. Banco de baterias que consiste de células de bateria, e as células são os mesmos que estão dentro de um Tesla ou um outro carro elétrico. Então, essa tecnologia já existe. Só o perfil do banco de baterias. Do banco é diferente, porque um carro ele não precisa esse peak power, essa potência alta no começo, né? Então, é uma outra configuração de bateria. Entendi. Mas a tecnologia já é provada. O que nós não sabemos, por exemplo, na certificação, como a agência da aviação vai regular a questão da reserva, por exemplo. Tem que manter um porcentagem, um tempo de voo, né? Isso é tudo Entendi. A desenvolver. Bom, temos então a tendência de ter uma aeronave mais segura. E aí... Desculpa, eu esqueci de mencionar. A certificação de um eVTOL vai ser 10 to the minus 9. Talvez você pode... É a mesma... 10 elevado à nona potência. Exatamente, vai ser um acidente em 1 bilhão horas de voo. Entendi. Então é o mesmo que um commercial airliner. Interessante. Então um helicóptero é bem mais inseguro que um eVTOL, teoricamente. Então vamos lá. O helicóptero que é bem mais inseguro que o eVTOL, mas ainda assim é uma tecnologia que já está provada, que já está voando, estou falando do helicóptero, e que tem um índice de acidentes baixíssimo para a quantidade de horas de voo por ano da indústria no mundo, enfim. Sendo bem sincero, de onde então vem um preconceito com o eVTOL? É só o medo do novo? Eu acho, é uma máquina desconhecida. Também, provavelmente, porque a percepção é que vão ter muitos eVTOLs em cima da cidade, né, no céu. Então eu acho que isso assusta um pouco as pessoas que não conhecem esses dados da certificação. E uma coisa que eu acho que assusta, que você mencionou, é que quando você estava falando, uma aeronave para 4 pessoas mais um piloto, ou seja, 5 a bordo. As pessoas, acho que hoje elas tendem a pensar, ou assumem, que ela na largada já vai ser uma aeronave não pilotada, uma aeronave autônoma. Não é isso, né? Não é isso, não. As aeronaves vão ser capazes de voar autônomo, mas é bem claro que hoje em dia ninguém tem esse desejo de voar sem piloto. Eu não vejo uma aeronave completamente autônoma nos próximos 20, 30 anos. Era isso que eu ia perguntar. Então, a próxima aeronave que a gente vai ver voando nesse conceito que a gente está falando é entre 2027 e 2028, pelo que você falou. Os primeiros vão entrar em serviço nesses anos. E uma aeronave autônoma daqui a 10, 20 anos para frente, talvez 30. Eu acho também que os primeiros eVTOLs vão entrar em serviço na área de carga. Legal.
vão provavelmente voar para empresas petrolíferas, para FedEx, tipo Mercado Livre, essas empresas, para entregar carga. E depois, foi a mesma coisa na aviação civil, os primeiros voos eram voos de carga, não sem passageiros. E quando os produtores têm confiança que esses voos passam bem, que não vai ter problemas, eles vão fazer uma transição para voar com passageiros.